Segundo os especialistas, um dos traços mais impressionantes dos OSNIs é a capacidade de alterar e deslocar a superfície da água de um modo similar ao usado pelos OVNIs para provocar os círculos ingleses na Terra. Um aspecto interessante dos OSNIs é a capacidade de deixar uma marca física na água. Os OSNIs criam o mesmo efeito na água ou no gelo. Existe uma semelhança real entre os indícios físicos da aterrissagem de um OSNI e os sinais da aterrissagem de um OVNI. É como se você pegasse um copo, colocasse na água e ele deixasse um buraco na água. Para os ufólogos, o caso mais impressionante e famoso de círculo de água é o ninho de discos que ocorreu em Tully, no norte da Austrália, em janeiro de 1966. A história do ninho de discos de Tully foi o evento de OVNI, ou OSNI, mais divulgado na Austrália. Ficou tão famoso na Austrália quanto Roswell, nos Estados Unidos, porque houve envolvimento dos jornais e dos militares. Tornou-se uma atração turística e as pessoas iam a Tully para ver o local em que o OSNI saiu da água. Na última década, o pesquisador australiano Bill Chalker realizou o estudo mais detalhado no caso de Tully. Às 9 horas da manhã, de 19 de janeiro de 1966, um jovem fazendeiro chamado George Pedley trabalhava com um trator na propriedade de um vizinho em Horseshoe Lagoon, perto de Tully, no norte de Queensland. O trator começou a apresentar problemas e a falhar como se fosse parar. Então, ele ouviu um som muito agudo e sibilante, olhou para a direção de onde vinha o som e, a cerca de 5 ou 10 metros de distância, viu um objeto metálico em forma de disco saindo da lagoa. O objeto subiu aproximadamente 12 metros, deu um mergulho raso e depois partiu em alta velocidade. George Pedley disse que o objeto parecia dois grandes pratos unidos pelas bordas, com aproximadamente 9 metros de diâmetro e 3,5 metros de altura. Durante algumas semanas, o caso foi uma sensação na imprensa que fazia reportagens ao vivo do local. Houve até cobertura internacional e a imprensa descreveu a lagoa como um ninho de discos voadores. O local apresentava indícios da descida de um OSNI. Uma marca nítida deixada sobre a superfície da lagoa. O efeito de redemoinho na água permaneceu por muitos dias depois da decolagem do OSNI. A Marinha e os cientistas fizeram muitos testes e análises e surgiram muitas teorias diferentes, mas não encontraram nada que explicasse as impressões na água. Depois de ter feito inúmeras entrevistas e investigações no decorrer dos anos, Chalker considera George Pedley uma testemunha rara. George Pedley pareceu-me uma testemunha muito confiável, uma pessoa típica do norte de Queensland, um fazendeiro típico, alguém que jamais pensaria em inventar uma história como essa. Durante as várias investigações governamentais e particulares que aconteceram em Tully nas semanas seguintes, foram identificados pelo menos outros 6 círculos na água. Amostras da água foram enviadas ao Departamento de Física da Universidade de Brisbane para testes de radioatividade. Uma amostra de junco do ninho de discos deu resultado positivo para a radiação beta. Mas, dias depois, a amostra desapareceu. O caso de Tully continua a ser pesquisado até hoje. Com os inúmeros casos de OSNIs no passado e no presente, muitos continuam a questionar por que esses objetos estão aqui e o que pode acontecer a seguir. O universo é tão grande e tem tantos planetas, tudo é possível. Por que seríamos os únicos seres inteligentes? Alguns pesquisadores acham que os eventos recentes ligados a OSNIs indicam algo mais sinistro. Creio que as civilizações extraterrestres observam nosso desenvolvimento nos últimos séculos e sabem que existem muitas promessas, mas também muitos riscos.
Não há dúvida de que algo está acontecendo. Eles ocultam e mentem. Eu gostaria que houvesse audiências no Congresso em Washington sobre isso. Será que algo acontecerá na Terra? Um cataclismo? O final dos tempos? Será que os OVNIs estão emergindo porque o planeta está em perigo? Talvez estejamos perto do fim dos tempos. Às 9 horas da manhã, de 19 de janeiro de 1966, um jovem fazendeiro chamado George Pedley trabalhava com um trator na propriedade de um vizinho em Horseshoe Lagoon, perto de Tully, no norte de Queensland. O trator começou a apresentar problemas e a falhar como se fosse parar. Então, ele ouviu um som muito agudo e sibilante, olhou para a direção de onde vinha o som e, a cerca de 5 ou 10 metros de distância, viu um objeto metálico em forma de disco saindo da lagoa. O objeto subiu aproximadamente 12 metros, deu um mergulho raso e depois partiu em alta velocidade. George Pedley disse que o objeto parecia dois grandes pratos unidos pelas bordas, com aproximadamente 9 metros de diâmetro e 3,5 metros de altura. Durante algumas semanas, o caso foi uma sensação na imprensa que fazia reportagens ao vivo do local. Houve até cobertura internacional e a imprensa descreveu a lagoa como um ninho de discos voadores. O local apresentava indícios da descida de um OVNI. Uma marca nítida deixada sobre a superfície da lagoa. O efeito de redemoinho na água permaneceu por muitos dias depois da decolagem do OVNI. A Marinha e os cientistas fizeram muitos testes e análises e surgiram muitas teorias diferentes, mas não encontraram nada que explicasse as impressões na água. Depois de ter feito inúmeras entrevistas e investigações no decorrer dos anos, Chalker considera George Pedley uma testemunha rara. George Pedley pareceu-me uma testemunha muito confiável, uma pessoa típica do norte de Queensland, um fazendeiro típico, alguém que jamais pensaria em inventar uma história como essa. Durante as várias investigações governamentais e particulares que aconteceram em Tully nas semanas seguintes, foram identificados pelo menos outros 6 círculos na água. Amostras da água foram enviadas ao Departamento de Física da Universidade de Brisbane para testes de radioatividade. Uma amostra de junco do ninho de discos deu resultado positivo para a radiação beta. Mas, dias depois, a amostra desapareceu. O caso de Tully continua a ser pesquisado até hoje. Com os inúmeros casos de OVNIs no passado e no presente, muitos continuam a questionar por que esses objetos estão aqui e o que pode acontecer a seguir. O universo é tão grande. Ficou tão famoso na Austrália quanto Roswell, nos Estados Unidos, porque houve envolvimento dos jornais e dos militares. Tornou-se uma atração turística e as pessoas iam a Tully para ver o local em que o OVNI saiu da água. Na última década, o pesquisador australiano Bill Chalker realizou o estudo mais detalhado no caso de Tully. Às 9 horas da manhã, de 19 de janeiro de 1966, um jovem fazendeiro chamado George Pedley trabalhava com um trator na propriedade de um vizinho em Horseshoe Lagoon, perto de Tully, no norte de Queensland. O trator começou a apresentar problemas e a falhar como se fosse parar. Então, ele ouviu um som muito agudo e sibilante, olhou para a direção de onde vinha o som
e a cerca de 5 ou 10 metros de distância, viu um objeto metálico em forma de disco saindo da lagoa. O objeto subiu aproximadamente 12 metros, deu um mergulho raso e depois partiu em alta velocidade. George Pedley disse que o objeto parecia dois grandes pratos unidos pelas bordas, com aproximadamente 9 metros de diâmetro e 3,5 metros de altura. Durante algumas semanas, o caso foi uma sensação na imprensa que fazia reportagens ao vivo do local. Houve até cobertura internacional e a imprensa descreveu a lagoa como um ninho de discos voadores. O local apresentava indícios da descida de um OSNI, uma marca nítida deixada sobre a superfície da lagoa. O efeito de redemoinho na água permaneceu por muitos dias depois da decolagem do OSNI. A Marinha e os cientistas fizeram muitos testes e análises e surgiram muitas teorias diferentes, mas não encontraram nada que explicasse as impressões na água. Depois de ter feito inúmeras entrevistas e investigações no decorrer dos anos, Chalker considera George Pedley uma testemunha rara. George Pedley pareceu-me uma testemunha muito confiável, uma pessoa típica do norte de Queensland, um fazendeiro típico, alguém que jamais pensaria em inventar uma história como essa. Durante as várias investigações governamentais e particulares que aconteceram em Tully nas semanas seguintes, foram identificados pelo menos outros 6 círculos na água. Amostras da água foram enviadas ao Departamento de Física da Universidade de Brisbane para testes de radioatividade. Uma amostra de junco do ninho de discos deu resultado positivo para a radiação.